Não existe veganismo perfeito não. Nem o veganismo é uma forma perfeita de combater a exploração animal. Olá galera, trago aqui essa série de vídeos com orientação necessária a todos os vegetarianos e veganos, que é um assunto que de certa forma ainda é um tabu para muitos, inclusive torna o veganismo aparentemente vulnerável a algumas críticas carnistas, ainda que essas críticas sejam essencialmente falaciosas. Eu falo aqui dos limites do veganismo enquanto meio de oposição ao sistema de exploração animal que hoje impera no mundo. É algo que ninguém, nem eu, gosta de admitir, que o veganismo sozinho não vai conseguir abolir a escravidão animal, porque tem limites na prática e no cumprimento desse objetivo. Aí, para mostrar isso, mais as providências que podem ser tomadas coletivamente em prol da libertação animal, eu fiz essa série aqui de 6 vídeos intitulada Os Limites do Veganismo. Ela é dividida essencialmente em 3 partes e cada parte é dividida em 2 vídeos. A primeira parte, nos 2 primeiros vídeos, fala dos limites práticos do veganismo, aquilo que o vegano não pode boicotar. A segunda parte fala dos limites de cumprimento de objetivo nos quais o veganismo esbarra se for praticado de forma isolada, sem respaldo de mobilizações de abrangência coletiva. E a terceira, que são os 2 últimos vídeos da série, descreve e recomenda 10 formas diferentes de ativismo coletivo, que vão desde a simples conversa com onívoros tolerantes, em horas apropriadas, até os protestos de rua e as ações diretas. Aí nessa primeira parte aqui eu começo a falar dos limites práticos, em relação àqueles produtos que o vegano não pode boicotar. Aí são alguns tipos de produtos que, embora tenham exploração animal direta ou indiretamente envolvida, deixar de consumi-los está além da capacidade de escolha dos veganos. Primeiro, os medicamentos. Caso mais conhecido dos produtos imboicotáveis, porque, como todo mundo deve saber, virtualmente todos os medicamentos existentes já foram testados em animais um dia, desde a aspirina ou Dorflex para dores de cabeça chatas, até medicamentos controlados cuja interrupção de uso pode pôr em risco a vida da pessoa ou lhe causar sofrimento intenso e incapacitação social e profissional. E hoje em dia, infelizmente, ainda não tem métodos de pesquisa farmacológica sofisticados o suficiente para substituir por completo as pesquisas em animais. Que algum método in vitro ou de simulação eletrônica pode ser usado em alguns testes, mas geralmente são apenas métodos complementares, não são centrais. Os métodos in vitro de hoje não conseguem reproduzir versões funcionais e não sencientes de organismos completos, como o corpo humano ou de um cachorro. Os métodos de simulação virtual, também conhecidos como in silico, também não encontram hoje uma contrapartida do hardware e software robusta o suficiente para reproduzir toda a estrutura celular ou mesmo molecular de um organismo vivo. Hoje se consegue reproduzir no sistema informatizado alguns instantes do funcionamento biológico de uma micobactéria, que é o organismo vivo mais simples conhecido, mas por enquanto ainda a gente está um pouco longe de simular, digamos, 30 anos da vida e funcionamento fisiológico de um corpo humano inteiro. Ainda da mesma forma, é impraticável a gente prescindir das vacinas sem um risco altíssimo de sofrer com doenças que estão além do nosso controle higiênico-sanitário, porque vacinas são originadas geralmente de ovos de galinha, como diz uma reportagem do R7 que eu linkei aqui na descrição. Lá diz logo no seu começo, usando como exemplo a vacina contra a gripe, mas que é infelizmente uma realidade universal em se tratando de qualquer vacina. Aí eu vou ler aqui. A maior parte dos laboratórios utiliza ovos fecundados de galinha no processo de produção da vacina contra a gripe. Vírus atenuados da doença são injetados dentro dos ovos, que funcionam como meios de cultivo para os micro-organismos. Eles infectam as células do embrião da ave. Em um processo com várias etapas, separam-se os vírus das substâncias do ovo. Os micro-organismos são então misturados a uma solução fisiológica que contém um composto capaz de torná-lo inativo. A vacina está pronta. E mesmo o primeiro modelo brasileiro de vacina vegetal, que foi uma vacina contra a dengue, que passou pela fase pré-clínica em 2011, pasmem, foi testado em camundongos. Ou seja, a vacina vegana ainda é um sonho que talvez vá demorar muito a ser realizado. Mas não pensem de jeito nenhum, pelo amor dos deuses, que eu estou justificando as pesquisas em animais e todas as atrocidades que ela promove, não. De jeito nenhum, por favor. O que eu quero dizer é que hoje em dia é impossível boicotar medicamentos, impraticável abrir mão de vacinas. E a crítica segundo a qual já existem métodos alternativos, hipoteticamente poderíamos procurar na medicina alternativa opções aos remédios convencionais, infelizmente ainda não procede.
que algumas pessoas podem vir a mim e perguntar se terapia de florais, homeopatia, reiki, entre outros tratamentos não alopáticos valem a pena. Que aí tem um problema também, que alguns desses métodos não têm o respaldo científico necessário para serem admitidos como confiáveis. Alguns deles, como a homeopatia, vêm sendo criticados o tempo todo pela ciência, especificamente pelos céticos, como métodos ineficazes cujos efeitos podem ser questão de efeito placebo ou da crença psicológica da pessoa de que aquele medicamento vai funcionar de qualquer jeito. Eu coloquei um link na descrição com uma crítica cética à homeopatia, um texto longo, mas bem interessante de ler, e outros ainda não têm respaldo científico suficiente para serem adotados com a mesma segurança do consumo de medicamentos. E falando nisso, alguns métodos como o reiki estão começando a chamar a atenção da ciência porque, pasmem de novo, foram testados em animais. No caso do reiki, uma pesquisa brasileira induziu ratos à tortura de sofrer de câncer para que o reiki fosse testado. E no grupo de animais que recebeu a terapia de reiki, houve alguns efeitos notáveis no método, enquanto o grupo controle sofreu integralmente as agruras do câncer, todo o sofrimento. E nessa experiência, aparentemente, todos os animais torturados, tratados com reiki ou não, sofreram até a morte. Ou seja, mesmo métodos alternativos acabam sendo testados em animais em experiências muito cruéis. Nisso, infelizmente, tanto medicamentos como tratamentos alternativos minimamente funcionais acabam sendo imboicotáveis, mesmo tendo implicado sofrimento a tantos animais ao longo de décadas. Outro ponto que infelizmente é realidade hoje em dia é o fato de também ser bastante difícil, se não impossível, a maioria das pessoas boicotarem rações para cães e gatos. Hoje em dia, todas as rações à venda no Brasil têm algum ingrediente de origem animal. Mesmo a Free Dog vegetariana tem vitamina D3 de origem animal, mas mais especificamente originado do extrato gorduroso da lã de ovelha, como um cliente denunciou no Guia Vegano, que eu botei o link aqui na descrição. Ou seja, não existe ração vegana no Brasil. Algumas pessoas usam como alternativas fórmulas caseiras alimentares com combinações de vegetais diversos, incluídos grãos, frutas, verduras, legumes, etc. Mas em primeiro lugar, essas fórmulas são complicadas de alguém saber, de fontes leigas, e tentar empiricamente uma autêntica roleta russa contra o animal. Isso fica ainda mais difícil quando a gente percebe que a maioria dos veterinários não tem conhecimento de como alimentar cães sem ração e sem nada de origem animal. Em segundo lugar, eu falei até agora de cães porque não existe opção vegana para alimentar gatos no Brasil hoje em dia. Até porque gatos dependem de dois nutrientes que só são encontrados em alimentos de origem animal, que é a taurina, um aminoácido que para gatos é um aminoácido essencial, o ácido araquidônico, que é o ácido graxo da família ômega 6, que não é encontrado em vegetais. E ainda não há nenhum alimento para gatos no Brasil feito com taurina e ácido araquidônico sintéticos. Por isso, hoje no Brasil é quase impossível boicotar rações não veganas. Até porque não existe opção vegana fora combinações vegetais naturais para cães pouco confiadas por veterinários. Para os veganos deixarem de depender de alimentos antiéticos para alimentar seus cães e gatos, resta a opção de reivindicar de uma ou mais empresas a produção de rações veganas para animais domésticos, com direito, no caso de rações para gatos, a taurina e ácido araquidônico sintéticos. Que isso vai abrir uma opção para os veganos, mas passa longe de ser algo que isoladamente vai acabar com a produção de rações à base de carne para animais domésticos. Poucos sabem, mas até o combustível dos carros, motos, caminhões, ônibus, navios e aviões onde andamos tem sua toxicidade testada em animais. Que me revelou essa realidade triste foi um aviso no posto de gasolina numa avenida daqui do Recife. Essa aqui no vídeo, que está aqui na tela agora. E o que não falta por aí são pesquisas, inclusive relativamente recentes, da década passada, que testaram a toxicidade de combustíveis como gasolina, querosene e petróleo cru em ratos, camundongos e outras vítimas. E já que mencionei petróleo cru, fonte também da borracha dos pneus, nada mesmo que se refira a transporte motorizado ou não, exceto andar a pé, acabou envolvendo exploração animal algum dia. Ou seja, não adianta deixar de andar de carro ou mesmo de ônibus e ficar só na bicicleta. Tudo aquilo que envolve transporte envolveu o teste de toxicidades animais. Outro tipo de produto que a gente não pode simplesmente optar por não consumir são produtos de higiene usados em lugares fora de nossa casa, como shoppings, restaurantes, mesmo em alguns restaurantes vegetarianos, hotéis, pousadas, igrejas, empresas,
casas de pessoas não veganas de nosso círculo social e por aí vai. Os responsáveis por esses lugares não costumam fazer seleção vegana ao comprar papéis higiênicos, sabonetes sólidos ou líquidos, toalhas de papel, muitas dessas obtidas de empresas que testam animais, entre outros produtos. E quando a necessidade bate, não podemos deixar de urinar ou de defecar ou mesmo de lavar as mãos nos sanitários desses locais. E não dá para ficar levando papel higiênico, sabonete, papel toalha veganas por todo lugar onde a gente vai. Então, produtos de higiene de locais cujos responsáveis não prezam pelo veganismo também não podem ser boicotados. Se mesmo muitos veganos têm enorme dificuldade em convencer seus familiares a selecionar apenas certas marcas de papel higiênico por serem de empresas que não testam animais, imagine fazer as necessidades de lavar as mãos fora de nossos lares. Aí a série Os Limites do Veganismo vai continuar na segunda parte, no segundo vídeo, onde eu vou continuar falando sobre aquilo que o vegano não pode boicotar. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!